Falando de Saúde. Um oferecimento Espaço Glam, o seu espaço de moda, beleza e saúde. Olá, está começando mais um programa Falando de Saúde. Eu começo o meu programa de hoje agradecendo em primeiro lugar a sua audiência e você participar ativamente do programa Falando de Saúde, que é feito com muito carinho para você. Hoje o tema do nosso programa é sobre cataratas. Vocês vão saber sobre todas aquelas perguntas e saber todas as respostas através do Dr. Fabrício, que é oftalmologista e atende aqui também na Clínica São Sebastião, que já foi parceiro do programa e ainda é, se depender da gente, vai continuar por muito tempo aqui no programa, contribuindo com dicas de saúde e informações para você. Então, para você que pediu para falar sobre cataratas, a partir de que idade, se é que existe uma faixa etária para isso, quando é que evolui para uma cirurgia, quais são os sinais, sintomas, enfim, tudo o que você precisa saber, o Dr. Fabrício vai poder esclarecer para nós. Então, antes de mais nada, de começarmos a nossa entrevista, Dr. Fabrício, mais uma vez, muito obrigada pelo seu carinho em receber o programa Falando de Saúde. Imagina, é um prazer estar aqui com vocês de novo. É sempre um prazer, né? Porque eu acho que problema de saúde, informação, acho que nunca é demais, né? Sempre é bom a gente saber como prevenir, saber as causas, tudo. Ainda mais catarata, que é uma doença tão comum, né? E com o envelhecimento da população, só tende a ter mais e mais, né? Esse problema. Com certeza. E já vamos, então, começar aqui com a nossa primeira pergunta. O senhor poderia esclarecer melhor o que é, antes de falarmos de uma forma sobre a questão quando evolui para a cirurgia, o que é mesmo cirurgia da catarata? Catarata, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, é uma opacidade numa parte do olho chamada cristalino. Tá? O cristalino é uma lente natural que nós temos dentro do olho. E essa lente, a função básica dela é principalmente alterar a visão entre longe e perto. E com o passar dos anos, essa lente, que é o cristalino, ela vai ficando opaca. E a catarata nada mais é do que a opacidade dessa lente. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, aquela carne que cresce no cantinho do olho, aquilo lá chama pterígio. E a maioria das pessoas procuram a gente achando que aquilo é catarata. E, na verdade, são problemas distintos. A catarata é uma doença dentro do olho. Tá? É difícil ver ela a olho nu. Entendeu? Por isso a importância de procurar um médico periodicamente, tudo, para a gente estar avaliando. Doutor Fabrício, existe sinais ou sintomas para quem estiver assistindo o programa falar como se fosse um aviso? Olha, isso aqui eu preciso ir ao oftalmologista, que alguma coisa não está certo, que pode indicar que a pessoa esteja começando com uma catarata? Hoje, assim, catarata é a maior causa de cegueira no mundo. Tá? Hoje estima-se que isso dado da Organização Mundial de Saúde, estima-se que 51% dos casos de cegueira do mundo são decorrentes da catarata. Só que a catarata é uma cegueira reversível, né? Quando você faz o tratamento, ela regride. Como é uma doença progressiva, então ela é uma doença que ela vai piorando lentamente. Então, geralmente não tem nenhum sintoma do dia para a noite. Então, por isso que às vezes a pessoa ela demora a procurar a gente, porque é uma coisa que é progressiva, a pessoa não nota tanto. Mas os principais sintomas de catarata são baixa visual. Principalmente, ela começa com piora de visão à noite, com pouca luminosidade. Tem alguns pacientes que têm catarata que enxergam halos em volta de luzes. Por exemplo, ela olha para um poste de iluminação, vê um halo de luz em volta, um farol de carro, incomoda. Tem alguns pacientes que têm muita sensibilidade à luz. Tá? Paciente que o grau está mudando muito frequente, o grau do óculos muda muito frequente. Também pode ser um sinal de catarata, mas o principal é baixa visual mesmo. Pegando um gancho aí do que o senhor acabou de falar, em relação ao grau do óculos, quantos de vocês que estão assistindo o programa, que usam óculos e não vão ao oftalmologista com frequência?
E uma dessas pessoas que a gente não pode citar o nome, mas que foi um dos responsáveis que pediu para que a gente fizesse essa matéria, ele disse o seguinte, que ele usou o óculos, ele ficou 5 anos ou 6 anos sem voltar ao médico. E o grau, ele foi aumentando, assim, o grau de dificuldade, de visão, tudo foi aumentando ao ponto que teve que chegar à cirurgia. A pergunta é, para quem usa óculos, já é um pré-requisito? Aqui no Brasil tem algumas pessoas que elas dão uma denominação diferente para oftalmologista. Certo? O oftalmologista é um médico dos olhos. E tem gente que acha que o oftalmologista é oculista, que vem no oftalmologista é só para trocar óculos. O que é menos importante de uma consulta oftalmológica é a mudança de grau de óculos. O que a gente tem que estar atento são com as doenças dos olhos. E que se você simplesmente mudar o grau do óculos sem fazer uma avaliação, às vezes você vai passar batido num problema inicial e que a doença vai só agravando. Então, assim, geralmente o motivo que traz a pessoa no nosso consultório é o motivo menos importante da consulta, que é a troca de óculos. Isso é o menos importante que tem. Agora, geralmente, as pessoas que têm uma mudança de grau, principalmente depois dos 40 anos, são pessoas que são mais propensas a estar com algum problema de catarata, né? Isso sim. Desculpa. Inclusive, era uma dessas perguntas que nós já iríamos fazer para o senhor. Se tinha uma faixa etária, por exemplo, a partir de que idade a pessoa precisa ficar mais em alerta com relação à catarata? E o senhor já deu uma prévia para nós, que é após os 40. Mas eu acredito que não seja... A catarata ela é uma doença que ela é mais prevalente, ela é mais comum depois até dos 60. Tá? Só que é uma doença que ela pode acometer desde recém-nascido até pessoas com 100 anos de idade. Mas ela é mais comum na terceira idade. Mas existe catarata congênita, existe vários tipos de cataratas que podem acometer o jovem também. Assim, as causas principais de catarata, por exemplo. Existe a catarata senil, que é a catarata do idoso, que é um processo natural do envelhecimento. Tá? E principalmente pessoas que foram expostas muito à radiação ultravioleta, trabalhador rural, que fica muito no sol, e a própria idade mesmo. Tem o fator familiar, que geralmente famílias que têm pessoas com catarata têm mais tendência a ter catarata. E existem cataratas traumáticas. Por exemplo, a pessoa teve um acidente de carro, bateu o olho em alguma coisa. Então, às vezes, ela pode estar desenvolvendo uma catarata devido ao trauma. Uso de medicamento, principalmente pessoa que usa corticoide. Corticoide é muito usado para reumatismo, para alergias, principalmente uso inadvertido, uso sem orientação médica, para problema de coluna. Então, tem uma série de doenças, uma série de fatores que pode causar catarata. Né? Inclusive, o senhor até comentou em relação à idade, mas tem como prevenção de quanto em quanto tempo a pessoa pode fazer um exame oftalmológico, mesmo que talvez ela não apresente sintomas? Até para a gente fechar essa primeira parte aqui da entrevista. O ideal, principalmente pacientes acima de 40 anos, que é quando a maioria das doenças oftalmológicas ocorrem, o ideal, se não tiver problema, é anual. Agora, por exemplo, a pessoa tem diabetes, glaucoma, tem alguma doença oftalmológica, e varia. Tem paciente que vem a cada 15 dias, tem paciente... Isso é muito relativo, né? Mas o ideal, assim, é anual mesmo. Isso não necessariamente para mudar o óculos. Às vezes a pessoa não vem no oftalmologista pensando, eu estou meio apertado, ele vai mudar meu óculos. Às vezes nem é para mudar o grau, a gente tem que examinar o olho em si. É uma consulta preventiva mesmo. Então, a prevenção a gente já viu que é extremamente importante. E para você que está aí assistindo o programa Falando de Saúde, nós estamos entrevistando o Dr. Fabrício, que também atende aqui na Clínica São Sebastião. E o tema principal da nossa entrevista é catarata. Nós vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos com mais dicas de saúde e informações para você.
Colégio Nacional já está se preparando para o próximo ano letivo. O exame de bolsas é realizado periodicamente no colégio, sempre trazendo aos alunos descontos especiais. Esse evento é um evento em que a gente apresenta para os pais que procuram a escola para fazer o exame, que os alunos têm desejo de vir estudar no Colégio Nacional, eles nos procuram para fazer o exame. E esse evento é importante porque não é só uma prova que a gente aplica para que os alunos mostrem suas habilidades, mas a gente apresenta a escola como um todo, né? Todo o nosso projeto. Enquanto os alunos estão fazendo as provas, a gente conversa com os pais, apresenta todas as novidades que a gente tem para tudo que acontece na escola e todas as novidades que a gente terá para o próximo ano, né? Então, assim, é um momento em que realmente os pais conhecem o que a escola faz, a realidade da escola. A gente apresenta, inclusive, trabalhos que os alunos fazem durante o ano na escola para que eles realmente saibam o que acontece na escola. O exame de bolsas foi para estudantes do ensino fundamental e ensino médio. Só para o 6º ano foram mais de 100 inscritos. Enquanto os estudantes faziam as provas, os pais participaram de palestras que mostram o porquê do Colégio Nacional ser a melhor escola da região. O exame de bolsa é um exame que fazemos anualmente, tradicional no Colégio Nacional, e esse ano foi um sucesso, né? Você acompanhou aqui de perto, o nosso anfiteatro é cheio, né, de pais e os meninos lá embaixo fazendo as provas. É exatamente o desejo da sociedade Araguari de ter os filhos aqui estudando conosco. A partir do 6º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio, nós oferecemos esse exame de bolsa e, obviamente, né, os primeiros colocados serão agraciados aí com bolsa integral para estudar conosco. Mas a nossa satisfação é de perceber o volume de pessoas que realmente nos procurou desejando estudar aqui na nossa escola. São as inovações, é a nossa proposta pedagógica, é tudo aquilo que o Nacional tem sido aí, vamos completar agora 21 anos em Araguari, tudo isso que o Nacional tem sido dentro de Araguari, e o reflexo é essa procura, essa adesão por estar aqui nos nossos quadros. Esse exame de bolsas ele é bem importante, porque é a grande possibilidade das famílias conhecerem o projeto que é desenvolvido aqui, né, que realmente é um projeto que me dá muita satisfação de falar, é algo que de fato eu acredito. Então, quando você fala de algo que você acredita e você tem visto o fruto de todo esse trabalho, um trabalho muito responsável do gestor da unidade, dos coordenadores pedagógicos, dos professores. Então você fica muito tranquila. Eu gostaria que todo mundo estivesse aqui, né? Que a cidade em peso estivesse aqui, que eu tivesse condições de atender, na verdade, todos os aprendizes, porque há uma seriedade no trabalho que é realizado aqui. Então eu tenho muita alegria de falar, falo com muita tranquilidade, né? O Colégio Nacional está sempre pensando no bem-estar dos alunos. Ano que vem tem muita novidade por aí, como a mudança do horário das aulas para melhor atender os estudantes. Olha, tem muita novidade, né? Nós estamos criando alguns espaços dentro da escola diferenciados para os nossos alunos, mas a grande novidade que eu gostaria de comunicar para a sociedade de Araguari é a nossa mudança de horário, né? Nós sabemos já há alguns anos o quão sacrifício é início das aulas às 7 horas da manhã. Então precisávamos ter a decisão, a coragem efetivamente de quebrar esse paradigma. Então, a partir de 2015, as aulas do Colégio Nacional no turno da manhã vão se iniciar às 8 horas da manhã, né? E vão encerrar às 13 horas. Ou seja, dando mais tranquilidade, fazendo com que o aluno possa render mais. Nós sabemos que esse primeiro horário, das 7 às 8 da manhã, ele era extremamente improdutivo, ele é improdutivo.
e nós precisamos dessa ousadia para trazer essa mudança. Então a grande novidade, entre outras, né, é realmente a mudança do nosso horário. Vamos ofertar esse produto novo para a cidade de Araguari, turno da manhã, no Colégio Nacional, começando às 8 horas. Colégio Nacional, preparando seus alunos para o futuro. Empório Arte do Sabor. As delícias para os melhores pratos você encontra em Araguari. Camarão de todos os tamanhos, bacalhau especial, carnes exóticas, rã, cordeiro, filé de tilápia, queijos variados, vinhos importados, sal rosa do Himalaia, a água mais pura do mundo. E uma imensa gama de produtos para o seu conforto, com a tranquilidade de estar aqui, pertinho de você. Empório Arte do Sabor. A tranquilidade para você e sua família saborearem os melhores pratos. Rua Rui Barbosa 528, esquina com a Praça Farid Nader. 34 3246 2007. Márcio Cabeleireiros, a beleza vista nos mínimos detalhes. De volta no programa Falando de Saúde, o tema do nosso programa de hoje, lembrando para você que está ligando a TV agora, que talvez não assistiu a primeira parte aqui do nosso programa, estamos entrevistando o Dr. Fabrício, que também atende na Clínica São Sebastião, que é oftalmologista, e o tema principal é catarata. Então, voltando um pouquinho, na primeira parte do programa, o senhor comentou que pessoas que ficam muito expostas ao sol, principalmente aquelas que trabalham na zona rural. Nesse caso, seria indicado, então, usar um bom óculos de sol, doutor Fabrício? O óculos de proteção solar é um vício bastante saudável, desde que esse óculos seja comprovadamente um óculos de qualidade. Porque o que acontece? Nós temos a nossa proteção natural do olho, que é a pupila. A pupila é aquela parte do olho que abre e fecha dependendo da quantidade de luz que entra em contato com a gente. Se a gente usa um óculos ruim, tipo esses óculos que vendem na praia, que a gente está cansado de ver pessoas usando, na hora que a gente coloca o óculos, como menos luz entra em contato com o nosso olho, a nossa pupila dilata. E quando a nossa pupila dilata, se o óculos não tiver um filtro, uma proteção contra os raios ultravioletas, todo raio que entrar em contato com o olho vai penetrar e vai entrar em contato com a retina. Entendeu? Então, às vezes, é muito preferível a gente não usar óculos nenhum do que a gente usar um óculos de qualidade ruim. Tá? E o principal que os óculos precisam de ter é proteção contra raios UVA e UVB. Existem alguns aparelhos que medem essa quantidade de raio ultravioleta, só que ele só mede a UVA. Então, os raios UVB, esses aparelhos que medem, que em ótica tem às vezes, ele não mede. Então, o ideal é a gente comprar um óculos de procedência mesmo, porque mesmo se você for no camelô e compra um óculos e leva para medir, o UVA, a maioria deles protegem, só que o UVB não. Então, por isso que às vezes tem que comprar um óculos de procedência mesmo para não afetar os olhos, né? Porque isso futuramente pode dar catarata, pode dar alguma lesão na retina. Então, pessoal, vamos investir em um bom óculos de sol. Eu falo o seguinte, as pessoas elas investem em tantas outras coisas e cuidar dos olhos, até por uma questão de prevenção.
E isso, com certeza, no futuro vai fazer a diferença para você. E uma outra pergunta também é sobre a questão, quais são os exames que podem ser feitos para que seja identificada a catarata? O principal que a gente faz é exame clínico mesmo, não é nenhum exame especial. Quando a gente faz uma avaliação, primeira coisa, a gente testa a visão do paciente. Muitas vezes o paciente fala, mas eu estou enxergando bem, tudo. Mas como a pessoa não tem o hábito, às vezes, de comparar a visão de um olho com o outro, então a pessoa não nota tanto que a visão está caindo aos poucos. E a gente tem umas escalas que mede a quantidade visual exata, que é uma escala bem mais fidedigna do que uma simples percepção da pessoa. Porque como a visão abaixa aos poucos, às vezes a visão vai abaixando e a pessoa não nota. E o principal que a gente faz, a gente tem que ver a pressão intraocular, né, que pacientes que têm glaucoma têm catarata mais precoce. A gente tem que fazer um exame de fundo de olho, tem que dilatar a pupila. Então, a avaliação é só na consulta mesmo que a gente consegue ver. E a olho nu não é possível visualizar. A pessoa que não conhece, olha o olho, às vezes o olho está clarinho e ela tem catarata. E por falar nisso, depois que já fez esses exames e foi detectado, qual é o tratamento, doutor Fabrício? O tratamento basicamente é cirúrgico. Não existe tratamento clínico para catarata. Só que não é toda catarata que tem que ser operada. A catarata ela tem a graduação dela. Então, a partir do momento que a catarata esteja começando a prejudicar as atividades habituais, às vezes a pessoa perde um pouco dessa noção de profundidade das coisas, principalmente para dirigir. Às vezes ela acha que um caminhão está longe, a hora que vê ele está pertinho, principalmente à noite. E a gente tem que ver também como que a visão do paciente fica com a correção correta do grau, porque a catarata muda muito frequente o grau. Mas o tratamento da catarata basicamente cirúrgico. Hoje em dia é uma cirurgia bastante segura. É claro que não é isenta de riscos, né? Tudo na vida existe risco, mas é uma cirurgia bastante segura, bastante tranquila, é indolor. Tá? Quando se fala em cirurgia, realmente existe aquele receio. E eu gostaria que o senhor aprofundasse um pouquinho nessa parte cirúrgica e principalmente também o pós-cirúrgico, né? Após a cirurgia, quais são os cuidados que a pessoa... Tem muitos pacientes que estão assistindo o programa que fizeram cirurgia de catarata e, assim, realmente eles estão um pouco apreensivos, o que eu acredito que é absolutamente natural. Todas as pessoas que fazem algum tipo de cirurgia, elas ficam preocupadas mesmo quando estão sendo muito bem acompanhadas, né? A cirurgia de catarata é uma cirurgia microscópica. Tá? A gente opera com microscópio, é tudo muito pequeno, tudo muito delicado. E quando a gente faz a cirurgia de catarata, a gente retira o núcleo, que é o miolo do cristalino, e a gente tem que implantar no local que a gente tirou o cristalino uma lente intraocular. Tá? E essa lente intraocular, existem vários tipos de lente, desde as mais simples até as melhores. Tá? E qual é a diferença entre essas lentes? Basicamente, a qualidade visual. Quanto melhor a lente, quanto melhor a qualidade dela, melhor a pessoa fica enxergando depois. Tá? E, infelizmente, as lentes melhores elas têm um valor agregado maior, como tudo na vida, né? Então, quando a pessoa for realizar uma cirurgia de catarata, como é uma coisa em definitivo, por exemplo, se eu faço uma cirurgia hoje, você coloca uma lente inferior, uma lente mais fraca, e daqui a 1 ano você diz, eu não estou enxergando tão bem, eu quero trocar essa lente, não tem como trocar. Uma vez no olho é ela para o resto da vida. Então a gente sempre orienta colocar o melhor que a pessoa tem condição de colocar. Porque é uma coisa para o resto da vida. Se você, por exemplo, tem 60 anos, hoje a expectativa de vida para a mulher é 87, por exemplo, 85. Você vai viver mais o quê? 30 anos com essa lente intraocular. Então isso é a hora da gente ver a prioridade. O que é a prioridade? Às vezes você gastar um pouquinho mais e fazer uma cirurgia para ficar boa depois, ou às vezes você colocar uma lente inferior e a cirurgia não ficar tão boa. Então acho que tudo a gente tem que ver essas prioridades, né? Com relação a cuidados,
Eu sempre costumo dizer para os meus pacientes que o sucesso da cirurgia é 50% a parte do médico e 50% a parte do paciente. Tá? Não adianta nada a gente fazer uma cirurgia, ficar perfeita, e o paciente não ter os cuidados devidos, não usar o colírio religiosamente na hora certa, e são muitos colírios, por um mês mais ou menos. E nos primeiros dias tem que ter um certo repouso, não pode ir água dentro do olho, no primeiro dia evitar de pegar peso. Então tem alguns cuidados, algumas orientações que são passadas para todos os pacientes no pré-operatório. Tá? E essas orientações elas têm que ser seguidas corretamente, porque senão o olho vai inflamar e a visão não vai ficar como poderia. E o mais importante, quando opera de catarata, é fazer as avaliações pós-operatórias com o médico que operou. Tá? Porque quase todas as alterações, quando a gente age no início, elas são muito fáceis de ser tratadas. Agora, se o paciente estiver pensando em operar e não fazer pós-operatório, é melhor não operar. Porque tem gente que opera e vai para a roça e fica e some. Né? É quando a gente vê, o olho está muito irritado. Tá? Então, assim, a pessoa já tem que estar ciente que, quando for fazer a cirurgia, tem que seguir certos passos para o resultado ficar bom. Né? Doutor Fabrício, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim e é sempre um prazer poder ouvir o senhor e mais uma vez agradecer e dizer que o canal da gente, o Canal 15, principalmente o programa Falando de Saúde, vai estar sempre de portas abertas para o senhor. Quando o senhor tiver uma novidade, quiser compartilhar com a gente, será um prazer vir aqui e a gente sempre fica sabendo de novidades, a gente se diverte muito com o Dr. Fabrício, uma pessoa completamente, ele é muito humano e sempre recebe com muito carinho. É por isso também que a gente retribui esse carinho ao Dr. Fabrício. Eu quero deixar o senhor aqui à vontade para deixar o recado que o senhor quiser aqui para quem estiver assistindo o programa. Mais uma vez é um grande prazer estar aqui com vocês e sempre que tiver alguma dúvida no ponto de vista oftalmológico, algo que eu puder acrescentar para vocês, é sempre um prazer e minhas portas estão sempre abertas para vocês. A gente que agradece. Para você que está aí assistindo o programa Falando de Saúde, foi mais uma vez um prazer poder estar com vocês também. Lembrando que você tem um encontro marcado comigo toda semana. Continue mandando as suas sugestões através do nosso site www.canaldagente.com.br e também através do nosso Facebook. Lembre-se, uma das coisas mais importantes, aliás, tudo que o Dr. Fabrício disse hoje para nós é muito importante, mas vamos investir em um bom óculos de sol, vamos sempre fazer a consulta ao oftalmologista, aliás, através dos nossos olhos que a gente enxerga a vida. E é essa vida que eu quero deixar para você, uma vida longa para você, de muita saúde e paz no seu coração, e até a próxima semana.